Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Tá aí. E vamos dar início aqui então à nossa nova apostila, tá? Apostila de Ciências, sexto ano A, tá? A semana do dia 19/4 ao dia 30/4. Hoje é dia 23, né? Essa semana não tivemos aula na quarta-feira, foi uma semana mais curta, tá bom? Então, essa apostila, nós vamos estar trabalhando, né, a parte de associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos ambientais. Tá? Bacana, né? Nós vamos estar trabalhando essa parte dessa apostila agora, a questão de materiais sintéticos, né? Nós vimos aí na primeira apostila nossa que a gente retira do meio ambiente, né, os materiais que a gente tem necessidade, né? E, né, no caso do ambiente, assim, os materiais, o couro, né? A gente retira os alimentos, certo? A gente retira vários materiais para a gente utilizar, tá? E nós temos também a questão dos materiais sintéticos, tá? O que são materiais sintéticos, né? Materiais sintéticos são aqueles materiais que não são naturais, né? São aqueles materiais que a gente, o ser humano manipula, né? Através da extração, um exemplo assim, do petróleo, né? Nós produzimos o isopor, nós produzimos o plástico, né? Então, o plástico é um material sintético, né? E ele é de extrema importância, né? Tem o lado negativo? Tem o lado negativo, que o plástico não é degradado pelo meio ambiente. Então, a gente disponibilizando materiais plásticos pelo ambiente, né? Esse material não é decomposto e ele vai ficar sempre lá e vai estar acumulando, né, mais materiais, tá? Então tem um lado ruim do material sintético, que é essa parte que ele não é decomposto pela natureza, né? Mas tem a parte boa do material sintético, né? Que é assim, a, a economia de materiais da natureza, tá? No exemplo, assim, para fazer bolsas, sapatos, né? Se a gente tivesse que retirar tudo da natureza na forma do couro do animal, não daríamos conta de produzir a necessidade que temos hoje, tá? Então, essa parte é interessante sobre o material sintético. E outras, né, como a produção de medicamentos, né? Antigamente, porque 50 anos atrás, 20 anos aí, na minha idade, uns 20 anos atrás, nós tínhamos alguns problemas de saúde e a gente recorria a chás, né? Então, a barriga tá ruim, assim, tô me sentindo mal, tomava um chazinho para dar uma melhorada ali na situação. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos muitos materiais, muitos medicamentos que são sintéticos, né? Eu estava com uma dor de cabeça. Aí antigamente eu tomava vamos tomar uma erva cidreira, vamos tomar um chazinho de maracujá. Hoje nós temos lá a aspirina, né? A dor de cabeça, toma uma aspirina, toma umas gotas de Novalgina, de dipirona, né? Então, esses daí são materiais sintéticos desenvolvidos pelo homem, né? Através da indústria química, dos laboratórios, né? E é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, certo? Ó, então vamos lá. Na situação de aprendizagem 1, né? Você assistiu ao vídeo de onde vem o sapato, lá na primeira apostila. E logo em seguida respondeu alguns questionamentos propostos no seu caderno. Mas afinal, de onde vem o sapato? Ao observarmos nossos calçados e de nossos colegas, que materiais são utilizados
no seu processo de fabricação. É possível substituir materiais naturais, como o couro, para a produção de calçados e bolsas? Né? São todas perguntas. O que eu tinha acabado de dizer, né? É possível a gente substituir os materiais naturais? Sim, né? Através dos materiais sintéticos. Ok? A gente olha nos nossos sapatos, a gente observa, né, que não são totalmente de couros, ou alguns não tem couro nenhum neles, né? São tudo napa, alguns plásticos, não é? Ou o cadarço é feito de algodão, né? No caso, muitos não são, não. São feitos de linho, né? De material sintético, tá? Então, ó, nossa atividade 1, tá? Um textinho aqui, ó. O que são materiais sintéticos? Tá? São considerados materiais sintéticos que não é extraído da natureza, sendo assim produzido pelo homem de maneira artificial. Os plásticos, o vidro, o nylon, o acrílico e até mesmo medicamentos são exemplos hoje de materiais produzidos sinteticamente. A maioria dos medicamentos são elaborados sinteticamente. São produtos sintetizados em laboratório e que foram estudados cientificamente por muito tempo. Passaram por testes para a verificação de sua eficácia e efeitos adversos ou colaterais. Com o avanço da ciência e da tecnologia, cada vez mais somos beneficiados com o surgimento de novos materiais, novos medicamentos que previnem diversas doenças. Mas, por outro lado, temos um ambiente sendo alterado drasticamente pelo excesso de resíduos gerados por esse mesmo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Tá, gente? Então, né, essa parte aqui dos materiais sintéticos, a gente observa, né, que nós temos várias opções, ó, o plástico, o vidro, o nylon, o acrílico, né, para até os medicamentos, né, são todos sintéticos, que substituem esses materiais da natureza, né, ao nosso benefício. Porém, né, a forma com que esse material é lançado de volta no ambiente após o seu uso, que, né, altera drasticamente o nosso ambiente, né? Mas são produtos gerados, né, todo com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tá? Todos eles são padronizados, é feito um estudo, tudo, né? Mas a parte ruim é esse problema do lixo, né? Ó, o problema está relacionado ao descarte inadequado dos medicamentos, né? No qual as pessoas jogam no lixo comum ou no vaso sanitário os medicamentos vencidos, como hormônios, antibióticos, antialérgicos, entre outros. Aí, gente, ó, além do plástico, né, do vidro, do nylon, degradar o meio ambiente, porque ele não se decompõe, né, ele vai se acumulando. Nós também temos esse problema com os medicamentos, tá? Então, muitos medicamentos que nós tomamos hoje são hormônios, são alguns ácidos, né, que quando eles são lançados num ambiente, ó, vou dar um exemplo, nós tomamos medicamento para febre, né? E aí esse medicamento ele reage no nosso organismo e a gente tem que tomar muita água para fazer bastante xixi, né? Para tirar isso do organismo, essa febre, né? Esse agente que está causando essa infecção, tá? E esse medicamento ele faz o efeito dele no organismo, né? E quando a gente vai lá faz o xixi, né? Esse medicamento ele é passado para o sistema de esgoto, né? E aí imaginem a quantidade de pessoas utilizando aquele monte de medicamento, tá? Até mesmo a questão assim que muitos têm medicamentos vencidos em casa ou medicamento que ela não vai usar e a pessoa joga ainda no banheiro, joga lá na descarga, né? Esse material ele não é natural, né? Então, a hora que ele entra no meio ambiente, ele vai fazer alteração, tá? É que nem no caso do hormônio.
né? Os animais que vivem naquele local, até mesmo as plantas, né? Elas vão ser afetadas, tá? Então tem essa parte também, não só de acumular no ambiente, né? O material, no caso do plástico, né? Também tem essa questão de produtos químicos que são lançados no meio ambiente após o seu uso, né? No caso eu estou citando os medicamentos, lá, hormônios, antibióticos e antialérgicos, tá? Esta ação afeta o meio ambiente e contamina o solo, os rios e os lagos, o que acaba impactando até mesmo a nossa sociedade. Então podemos concluir que tudo que é produzido, mesmo sendo de forma positiva, pode gerar resíduos ao ambiente. Os plásticos, por exemplo, são materiais sintéticos elaborados a partir de derivados do petróleo. O uso desses materiais traz vantagens pelo fato de serem baratos, resistentes e práticos. Porém, representa hoje um grave problema ambiental. Ainda temos muito a avançar com relação à produção de materiais, pois a grande maioria não é biodegradável. Biodegradável, né? Degradável vem de se degradar, né? De se decompor, tá? Então, e bio, né? Seria assim, os organismos vivos degradando esse material, né? Então, o plástico é um deles, ele não é biodegradável. Olha lá. Os materiais não biodegradáveis não sofrem a ação dos decompositores e, portanto, se acumulam no meio ambiente, levando muitos anos para se desfazer. Porém, foi descoberto na Amazônia uma espécie de fungo que se alimenta de plástico, o cogumelo Pestaloptis microspora, já testado para auxiliar no processo de degradação do plástico poliuretano, fabricado desculpa, gente. Muito utilizado aqui, ó, na fabricação de espumas, solado de sapato, lycra, etc. E ele se acumula nos aterros sanitários. É muito comum no nosso dia a dia o uso de plásticos, sendo para acondicionar alimentos, armazenar líquidos e objetos, assim como para a produção de muitos outros produtos e utensílios em geral. Há algumas alternativas para o reuso e reciclagem desses materiais, mas se após o descarte ele não tiver um destino adequado, irá se tornar um sério problema ao ambiente. A partir das discussões e das reflexões realizadas, após a leitura do texto sobre materiais sintéticos e diante das imagens apresentadas a seguir, respondam aos seguintes questionamentos. Ó, gente. Então agora aqui nós temos 3 perguntinhas, né? E teremos 3 fotos. Então, gente, ó, vamos analisar essas 3 fotos. Olha como é que tá essa daqui. Então aqui, ó, né? Eu selecionei ela porque, ó, o mundo. O mundo em volta do lixo, né? Por que essa foto, né, gente? Nós vemos que cada vez mais, né? Nós temos notícias da quantidade de lixo, né? Das mais diversas formas atingindo o nosso ambiente, né? De maneira negativa. E um dos principais vilões é o plástico. Olha, se a gente observar aqui, a maior parte é plástico, né? E não só aqui na foto, nós encontramos plástico para todos os locais, né? Nós saímos dar uma volta aí no ambiente, aí na beira de um rio, num lago, até mesmo nas estradas, né? Nós encontramos muito material disperso, não é isso? Tá? Então, o mundo em volta do lixo, cada vez mais se acumulando. O que é que podemos fazer? Aí, ó, a questão da reciclagem, né? É necessário a utilização dos materiais sintéticos, tá? Que tudo é sintético, ó, tirando o papel, né? Tudo é sintético, né? E dá para resolver essa questão, porque assim, após o uso do material, dá para se destinar a ele, né? Ter um destino correto. Ó. No caso aqui nós separamos ó, o vidro do plástico e do papel. Né? Dá para ter essa destinação para que não ocorra cada vez mais essa situação aqui. Ó, tá? Nossa cidade é pequena, a gente
não observa, né? Assim, a gente não tem essa questão da alteração do ambiente. A gente não consegue observar como numa cidade grande, né? Nessa questão do lixo, na cidade grande você vê intensamente, assim, é mau cheiro, a quantidade de lixo pelas ruas é muita, tá? Depende da localização, né? Mas essa questão é muito importante de ser observada. Olha, nós temos de tudo aqui, ó, ferro, lata, né? Plástico, papel, sacolinha. Desculpa, gente. Ó, então, dá para resolver, né? De que maneira? A reciclagem, tá? Se dentro da nossa casa a gente consegue reciclar, né? A gente vai favorecer a cadeia de reciclagem a um nível mais amplo, maior, né? Na qual essa reciclagem ela gera emprego, ela gera renda, tá? Aqui nós temos a foto dos trabalhadores, ó, plástico, né? Papel, separando, tá? E agora que nós temos as duas perguntinhas relacionadas às imagens, né? O que essas imagens nos retratam? Que leitura podemos fazer a partir dos contextos apresentados? Descreva com suas palavras. Diante das imagens apresentadas, que ações podemos propor para que possamos colaborar para a diminuição dos problemas ambientais gerados pela produção dos materiais? Pense junto com seus colegas e depois socialize para todos, tá? Então, gente, nesse momento aqui, ó, vamos passar essas duas perguntinhas e as suas respostas para o caderno, tá? Ó, exercício 1, né? Apostila 6, exercício 1. O que essas imagens nos retratam, né? E diante das imagens apresentadas, que ações podemos propor, tá bom? Então, a atividade 1, ela termina por aqui, tá? Vamos parar o vídeo, vamos resolver essa daqui. Resolveu essa atividade, damos sequência no vídeo, tá bom? Eu já vou adiantando aqui, ó, porque senão ele fica muito comprido, tá? Atividade. O desenvolvimento do plástico. Após a leitura e as explicações dadas pelo seu professor, reflita sobre as informações apresentadas no texto e responda em seu caderno as questões, tá? Então, gente, ó, aqui nós temos mais um textinho falando sobre o plástico, né? Vilão ou prodígio, tá? Então, ó, como todo desenvolvimento da ciência, ela possibilitou o surgimento de novos materiais e produtos para a sociedade, ocasionando a praticidade na vida do ser humano. Na segunda metade do século XIX, muitos animais foram mortos e tiveram seus dentes caninos, cascos e chifres transformados em pentes, fivelas, botões, bola de bilhar, entre outros produtos. O elefante, por causa do seu marfim, quase foi dizimado. Com o crescimento da exploração do petróleo, surge a indústria petroquímica e a era dos plásticos, tá? Aí, ó, de vilão a prodígio, né? Olha só onde foi interessante, ó. Olha a quantidade de animais, né, que eram dizimados para suprir a nossa necessidade, né? E aí, ó, pentes, fivelas, botões, né? Isso hoje a gente consegue substituir totalmente com sintéticos, né? E aí, a partir daí, sabendo que a gente consegue substituir pelos sintéticos, surge a indústria do plástico, a indústria petroquímica, desenvolvendo a era dos plásticos. Olha, o plástico é um produto derivado de um recurso não renovável, o petróleo, e é extremamente importante por apresentar inúmeras qualidades como durabilidade, resistência ao calor, leveza, flexibilidade, resistência à corrosão e baixo custo, com a finalidade de substituir outros materiais que já estavam se tornando escassos na natureza, como o marfim, o plástico, né? Como o marfim, o plástico surge como uma alternativa para suprir as necessidades do cotidiano e logo tornou-se indispensável para o desenvolvimento de alguns segmentos. Olha aí, no caso do plástico, né? No caso do marfim, né? Que é do elefante, né?
Matavam-se elefantes para retirar o marfim, né? Aqueles dentões dele, né? Nossa, perdoe agora que eu esqueci o nome das suas presas ali. Eles retiravam aquele material para utilizar. Imagina-se, perder um elefante por causa de um pente, uma bola de bilhar, né? Chega a ser um absurdo, não é mesmo? Ó, na saúde, né? Usado em seringas de plásticos, catéteres, bolsas de soro, próteses e tantos outros materiais que não eram descartados. Percebeu-se o quanto seu impacto na prevenção da contaminação, né? Ou no setor automotivo, né? Usado na fabricação de tanque de combustível, para-choque, né? Tudo com aquele estudo do que? Para não estar degradando o ambiente, né? E ter uma produtividade maior, né? No caso da saúde, onde o plástico é utilizado, seringas, catéteres, bolsas, né? Ó, tudo feito com plástico. Imagina na natureza como a gente ia estar fazendo isso. Ó, como que é importante essa parte, né? Aí no setor têxtil, ó, usado também no vestuário. Olha como que é importante, né? Ó, no setor de alimentos, utilizado em embalagens que protegem os alimentos no transporte até o seu consumo, prolongando a vida útil do alimento, evitando a contaminação e o desperdício. O ponto de atenção quanto ao uso do plástico em tantos setores está na sua durabilidade, que se torna um problema muito grande quando pensamos em seu descarte. A degradação completa de alguns tipos de plástico pode levar até 500 anos, o que é uma agregação para o ambiente que é insustentável, né, gente? Então, ó, se por um lado o plástico substitui diversos materiais que não serão retirados da natureza, né, o seu destino, né, que se torna assim, o seu destino após o uso é que vai, né, tornar assim, o plástico como um vilão, né? Mas se pensarmos na questão da reciclagem, né, poderíamos contribuir muito nessa questão. Olha, o plástico demora 500 anos para ser degradado, né? A solução sustentável para esse problema pode estar na utilização do plástico biodegradável, produzidos com muitos materiais naturais, como milho, beterraba, mandioca, arroz, urucum. Olha só que interessante, né? Então, hoje, as nossas pesquisas, né, os nossos pesquisadores, muitos trabalhando nessa questão de encontrar soluções na questão do plástico, né? Nós temos hoje plástico feito a partir da cana-de-açúcar, da mandioca, da beterraba, como esse material base, né? É um material orgânico, a mandioca, açúcar, milho. Quando ele cai na natureza, ele é degradável. Então tem muita pesquisa em cima, tá? Além então do destino correto do plástico, a outra questão, né? A indústria, a pesquisa contribuindo nessa parte de substituir, né, o petróleo por outros derivados, né? Ó, desculpa, gente, vamos lá, tá? Então, ó, os fragmentos desses produtos naturais, quando em contato com o solo, são consumidos por micro-organismos como fonte de alimento e energia, em um período muito menor se comparado ao do plástico convencional. Este amigo do ambiente, o plástico biodegradável, vem sendo pesquisado em grande escala e muitos produtos já estão sendo comercializados, né? Como no caso aqui, ó, de sacolinhas de plástico, né? Elas são retiradas através do amido, dos carboidratos de milho, beterraba, né? Existe um micro-organismo que consegue produzir, né, uma
um tipo de plástico diferente que vai ser degradado pelo ambiente, né? Alguns exemplos desse plástico biodegradável são o PLA, né? A partir do leite, ó, a partir da fermentação realizada por bactérias em leite, tá? Utilizando o substrato amido. De carboidratos, milho, beterraba, mandioca, né? Pode ser utilizado na produção de sacolas plásticas, tampas de garrafa, talheres, entre outros. O cogumelo, sintetizado com as raízes que se desenvolvem sobre as folhas mortas, humus e outros detritos, originando materiais de diferentes texturas, flexibilidade e boa durabilidade. A desvantagem de seu uso é o custo elevado. O plástico do leite, feito a partir da caseína, proteína presente do leite, protege o alimento da ação antioxidante e pode ser dissolvido junto com o alimento em água quente. Aí, gente, então, ó, né, nós temos aqui o plástico, ó, o texto, o nome do textinho, né? De vilão ao prodígio, né? Vilão pela questão de degradação ambiental e prodígio, né, na questão de como faríamos outros materiais se não fosse o plástico, tá? Então vamos ler de novo, tá? Vamos parar o vídeo aqui, tal, exercício 2, e vamos realizar essas duas atividades em cima do textinho que a gente acabou de ler. Tá? Aliás, são 3 atividades. Por que é necessário para a sociedade o desenvolvimento de novos materiais? Né? Por quê? O que é sociedade, né? A sociedade toda hora está mudando, né? E é necessário novos materiais, né? Até mesmo levando em consideração o nosso tema de estudo, que é a degradação do plástico, né? Então, materiais novos são inventados aí, né? São desenvolvidos, no caso dessas sacolinhas, né? Feita a partir da caseína. Olha que interessante. Em sua opinião, a produção dos plásticos apresenta um avanço científico e tecnológico? Comente, né? Sim, né, gente? Ó, é um avanço científico, que é essa questão da degradação aí através de utilização de outras fontes, né, de materiais para a produção do plástico. E quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto dos plásticos? A gente pode voltar nas fotos lá em cima, né? Temos vários problemas. Não é isso, gente? Quais? Vamos citar esses probleminhas e fazer um comentáriozinho, tá? Então vamos pausar o vídeo, tá bom? E resolver essas 3 questões no caderno. Aí, ó, assim que eu tiver o Forms, né, a gente já passa para vocês, tá bom? Esse é o exercício 2. Agora vamos para a atividade 3. A produção e a reciclagem do papel. Tá? Então, ó, nós temos um textinho aqui, a reciclagem do papel. A reciclagem do papel é um processo que traz muitos ganhos para o meio ambiente. Vamos conferir algumas dessas vantagens. Quando a pasta de celulose é produzida com papel reciclado e não com madeira, diminui-se a quantidade de materiais tóxicos utilizados nesse processo. Assim, há menos resíduos poluentes e, é claro, reduz-se a poluição dos rios e do ar. Quando se aproveita o papel na produção de papel reciclado, muitas árvores são poupadas, isto é, deixam de ser cortadas. Aí, gente, ó. Então, aqui já são 2 itens, né? As árvores deixam de ser cortadas e a utilização de materiais tóxicos, né, na produção de papel, quando é reciclado, é muito menor, né, do que quando ele é novo, retirado da polpa da celulose. Né? A polpa da celulose seria a polpa retirada através que nem do eucalipto. Então, o eucalipto planta ele, né? Quando ele está no porte de se cortar para retirar o papel dele, esse eucalipto é moído na fábrica, tá? E através de um processo ele vira uma pasta. E essa pasta, né, ela vai sendo diluída até formar as folhas, tá bom? E aí, nesse processo, na reciclagem, utiliza-se menos materiais tóxicos, porque esses materiais acabam indo para o ambiente, né? Então, ó a questão, 2 questõezinhas aí a gente já viu, né?
Quando se fabrica papel reciclado, gasta-se muito menos água, olha só. Gasta-se também a metade da energia que se utiliza para produzir papel a partir da madeira de árvores. Na reciclagem de 1 tonelada de papel, é possível economizar 4.200 kWh de energia. 17 árvores, 26.500 litros de água. Sua cidade já conta com programas de coleta seletiva de lixo? Veja como você pode colaborar que a reciclagem de papéis seja um sucesso. Aí, gente, então, ó mais ganhos aqui, ó. Então, nós ganhamos na questão da economia de energia, de cortamento de árvores e do gasto da água, tá? Na nossa cidade tem algum tipo de coleta seletiva, né? Na nossa cidade nós temos um pessoal que coleta, né, o lixo na cidade, sim, tá? Mas por vontade própria, não a vontade política, né? Mas uma vontade assim, política que eu digo assim, de um incentivo da prefeitura, do governo. Não, eles são voluntários, eles mesmos vivem dessa coleta, né? Tá? Separe todo o papel para ser enviado ao serviço de reciclagem, mas apenas aqueles que são reciclados. Ah, então, gente, ó, tem papéis que não são recicláveis, ó. São reciclados: jornais e revistas, folhas de caderno, formulários de computador, caixas de papelão, aparelhos de papel, fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos, papel de fax, tá? Então, esses são reciclados. Agora, os não recicláveis: etiquetas adesivas, né? Papel carbono, celofane, fita crepe, esses que possuem cola, ó. Papel higiênico, né? Papéis metalizados, papéis parafinados, papéis plastificados, guardanapos, pontas de cigarro e fotografias. Então, esses são os que não são reciclados. Ao condicionar o papel para descarte, não o armazene em sacos plásticos e não amarre o recipiente com arame ou fita. Ao depositar o papel no local de recebimento, não se esqueça de conferir papel no lugar de papel. Essa questãozinha aqui é simples, ó. Se a gente pegar e colocar o plástico na sacolinha e amarrar, tal, o pessoal passa e ele não vai levar, né? Vai acabar esse papel, esse plástico separado, vai para o aterro sanitário, né? Então, se tiver depositado no local certo, então aí a separação, né, a destinação, a reciclagem, ela vai acontecer, tá? Então, ó, após fazer a leitura desse texto, temos mais 3 perguntinhas aqui para encerrar essa apostila, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de papel que não podem ser reciclados? Ó, vou voltar aqui no textinho, né? Que atitudes você deve tomar para economizar papel novo e, consequentemente, diminuir a derrubada de árvores e os riscos de poluição ambiental? Né? Que atitudes vocês podem tomar? Ó, quais são as vantagens que a reciclagem do papel traz para o meio ambiente? Nossa, são muitas, né? No textinho tem todas aí, tá? Então, gente, ó, a nossa apostila aí de ciências, né? Vai até o dia 30, até a próxima sexta-feira. É essa. E é isso daí, tá? Espero que todos tenham um bom entendimento aqui e nas dúvidas eu estou à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia também, uma boa semana. A paz de Deus.